E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje nós iremos para a aula de número 29. Irei falar sobre fenômenos naturais no Brasil e suas principais causas. Quando se fala dos fenômenos, o Brasil, por ser um país tropical, e está no centro de uma placa tectônica com 200 km de espessura, não sofre com grandes catástrofes que são causadas por fenômenos naturais. Mas alguns desses fenômenos estão tão presentes no nosso dia a dia que nem nos surpreendemos mais com eles. 8 fenômenos naturais que mostram que o Brasil não é um país tão tranquilo. Vamos falar sobre os raios e relâmpagos. O Brasil, ele é um país mais atingido por relâmpagos no mundo. São cerca de 60 milhões de raios que caem em nosso território anualmente. Cerca de 2 raios por segundo. O raio, ele é fotografado na região aí, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, que é essa foto que vocês estão vendo no slide. E qual é a principal causa desses raios? Eles vão se formar na atmosfera por conta do atrito entre as partículas de gelo. Como a zona tropical é a que mais tem nuvens do tipo que produzem raios, e o Brasil é o maior país nessa região da Terra, é aqui onde vai cair o maior número de raios. Agora, bora falar sobre os tornados. Existe registro de 205 tornados no Brasil desde 1990 até hoje. Isso segundo a Universidade Estadual de Campinas, o que coloca o Brasil entre os países onde mais acontece esse fenômeno. E São Paulo é o estado onde ele é mais abundante, seguido pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E qual vai ser a principal causa desse tornado? Em comum, essas regiões possuem, por exemplo, grandes áreas de planícies que possibilitam o aumento da velocidade do vento e de temperaturas que oscilam muitos. E os tornados, eles são comuns nesta época do ano. No Brasil, por causa da transição do inverno para a primavera. Enquanto no solo está quente e úmido, na atmosfera está frio e seco. Então, essa combinação de aquecimento e ar frio e de variação de vento produz uma rotação que, eventualmente, produz uma supercélula. Este é o nome que se dá para as tempestades que se tenham associado a elas os tornados. Agora, bora falar sobre os terremotos. A região Nordeste ela é afetada anualmente por dezenas de abalos de pequena intensidade, que não são causadas pelo choque de placas tectônicas. Isso acontece pela existência de uma falha geológica com 30 km de profundidade. As regiões Sul e Sudeste também costumam sentir reflexos de sismos ocorridos no Oceano Pacífico. E a região, na realidade, ela vai ser formada por diversos fragmentos de rochas antigas e há várias falhas geológicas nesses fragmentos rochosos. Há também sua camada de solo pouco extensa, que varia de 3 metros a 20 metros de profundidade. Além desses fatores, considera-se a exposição da rocha em diversos pontos, o que é conhecido como afloramento rochoso. Sabe-se que a formação desses tremores em solo brasileiro, ela vai ser oriunda
das falhas rochosas. A quebra total ou parcial das rochas promove as falhas normais. Esse movimento rochoso pode ocasionar a formação do solo, tanto em intensidade maior quanto em menor intensidade, provocando assim o terremoto. Vamos agora falar sobre o ciclone, que é outro tipo de fenômeno natural que acontece no nosso país. Os ciclones e vendavais também são frequentes no Brasil e acontece na maioria ali na região sul do país. Nessa foto que você pode observar do lado aqui, o ciclone Catarina, ocorrido em 2004, que atingiu ali a região sul, né? Ou seja, um ciclone extratropical que deixou o mar bastante agitado na costa sudeste do Brasil. E a sua principal causa, quando se fala desses ciclones, no Brasil, isso engloba, é lógico, a região sul do país. Os ciclones se formam ali quando há diferenças de temperatura do ar, ou seja, direção e velocidades de ventos numa pequena região ou numa camada atmosféricas. Com isso, forma-se uma área de baixa pressão atmosférica, ou seja, o peso da coluna de ar sobre a superfície irá diminuir. Outro fenômeno que se acontece no nosso país, né, é a inundação. As inundações, elas estão ali cada vez mais frequentes em algumas regiões do Brasil, principalmente no sul do país. Esse aumento aí se deve ao aumento de chuvas devido ao aquecimento global e à ocupação desordenada de áreas de risco pelo homem. E qual é a principal causa dessas enchentes, dessas inundações? Ou seja, chuvas intensas, impermeabilidade do solo, destinação incorreta de lixo, problemas de drenagem e ocupação do solo vai ser ali as principais causas das enchentes nas regiões brasileiras. Aqui no Brasil, os primeiros meses do ano são sempre repletos de fortes chuvas que ocasionam aí as enchentes. Agora bora falar sobre a seca. Enquanto chove demais no sul, a região nordeste é a que sofre mais com a seca. A escassez de água, ela é histórica em algumas regiões do norte de Minas Gerais, Bahia e no sertão brasileiro. Mas aí nos últimos anos, não é só o Nordeste que vem sendo atingido aí pela estiagem. Outras regiões que sofreram com a exploração desordenada da terra pelo homem, ou seja, o Sudeste, sofre hoje com a diminuição das chuvas e a estiagem. E qual vai ser a principal causa da seca? Sobre as causas aí da seca em determinadas regiões, existem alguns motivos principais. Em primeiro lugar, o relevo interplanáltico, isto é, depressões que são localizadas entre planaltos, que vai desfavorecer a circulação de massas de ar úmidas, ocasionando a falta de chuvas. Além disso, trata-se de uma região de latitudes equatoriais, com maior incidência de raios solares e, portanto, com maiores temperaturas. Agora, bora falar sobre outro fenômeno que é chamado de geada, que acontece no nosso país. A geada, ela é um fenômeno natural que atinge anualmente o Brasil, nos meses que são mais frios, principalmente nas regiões de altitudes mais elevadas. Na região sul, o fenômeno ocorre, inclusive, principalmente nas regiões litorâneas.
A camada de cristais de gelos que cobre ali as superfícies deixa uma paisagem linda, branquinha, mas prejudicam a agricultura queimando as plantações. E quais são as principais causas das geadas? Durante os meses ali do inverno, no hemisfério sul, observa-se sobre a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil a ocorrência de temperaturas baixas, que favorecem a formação de geadas. Esse fenômeno caracteriza-se pela ocorrência de temperaturas do ar abaixo de 0 graus Celsius. Com a formação do gelo nas superfícies opostas, sua intensidade varia e pode ser forte quando resulta da associação ali de dois fenômenos. Primeiro, a incursão de massa de ar polar sobre o continente, seguida de perda noturna de energia pela superfície ali devido à emissão de radiação infravermelha para o espaço. Bom, agora vamos falar de neve, né? Que é um fenômeno raro, mas que também acontece no nosso país. Ela acontece em poucas regiões do Brasil, pelo nosso clima que é tropical. Os estados onde mais ocorre o fenômeno são Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde estão as cidades mais frias do país, como São Joaquim e Urubici, em Santa Catarina. Na região sudeste, a neve ela acontece em Campos de Jordãos, em São Paulo, em Monte Verde, Pedralva e Itajubá, em Minas Gerais, em Itatiaia, no Rio Grande, no caso do Rio de Janeiro, e no Parque Nacional do Caparaó, em Espírito Santo, isso por serem ali regiões montanhosas de grandes altitudes. Em Paraós, no Mato Grosso do Sul, foi ali registrada uma neve fraca em julho de 2013. E quais são as principais causas para se ter a neve? Devido ali a estas cidades estarem localizadas em altitudes em torno de 900 a 1.800 metros acima do mar, as suas temperaturas colaboram para a ocorrência desse fenômeno. Hoje eu falei sobre os fenômenos naturais que acontecem no Brasil e quais são as suas principais causas. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula de número 29 e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.